Demitiram o mecânico por ser velho demais. Mas quando o avião travou no meio da pista e ninguém conseguia descobrir o problema, foi aí que perceberam quem era realmente insubstituível. João Santos acordou às 5 da manhã, como fazia há 40 anos. Aos 62 anos ainda tinha o mesmo ritual. Café preto, pão com manteiga e o uniforme azul da Aerotech perfeitamente passado pendurado na cadeira. 40 anos trabalhando com aviões, sem uma falta. Conhecendo cada parafuso, cada fio, cada segredo daquelas máquinas gigantes que ele cuidava como se fossem seus próprios filhos. Na empresa, João era conhecido como professor. Não porque tivesse faculdade ou diploma pendurado na parede, mas porque sabia coisas que não estavam escritas em manual nenhum. Sabia que o motor esquerdo do Boeing 737 número 2847 fazia um barulho específico quando estava com problema na bomba de combustível. Sabia que a porta do compartimento de carga do Airbus 320 número 1156 travava quando o tempo estava muito úmido. Conhecia a história de cada aeronave como se fosse parente próximo. Mas 3 meses atrás, tudo começou a mudar. A Aerotech contratou um novo gerente geral, um rapaz de 32 anos chamado Felipe Mendes. Vinha de uma empresa de tecnologia. Falava palavras complicadas como disrupção, otimização de processos e capital humano. Felipe chegou com um sorrisinho no rosto e uma apresentação no PowerPoint que prometia revolucionar a empresa. Pessoal, precisamos modernizar nossos métodos de trabalho, Felipe disse na primeira reunião geral, apontando para gráficos coloridos projetados na parede. O mercado está exigindo agilidade, inovação, pensamento fora da caixa. Precisamos de uma equipe jovem, conectada, que entenda as novas tecnologias. João estava sentado na terceira fileira, ouvindo em silêncio. Não entendeu bem o que aquelas palavras bonitas tinham a ver com consertar aviões, mas alguma coisa no tom de voz do rapaz fez seu estômago apertar. Era como se ele estivesse falando uma língua diferente, uma língua que não incluía pessoas como João. Felipe começou a circular pelos hangares, observando o trabalho de cada um. Quando chegou perto de João, que estava verificando o sistema hidráulico de um Embraer, fez algumas perguntas técnicas básicas. João respondeu com paciência, explicando cada detalhe, mas percebeu que Felipe não estava realmente interessado nas respostas. Estava olhando para ele como se fosse uma peça de museu. Interessante, interessante, Felipe dizia, balançando a cabeça. E há quanto tempo você faz isso dessa forma? 40 anos, senhor. Entendo. E você já pensou em métodos mais modernos, equipamentos digitais, diagnóstico por computador? João segurou a chave inglesa com mais força. Senhor, esses computadores são bons para muita coisa, mas tem problema que só o ouvido experiente consegue identificar. Às vezes é um barulho que não aparece em lugar nenhum, mas que te avisa que algo está errado. Felipe sorriu, aquele sorriso que João já estava começando a conhecer. O sorriso de quem acha que a pessoa na sua frente não entende nada do mundo moderno. Nas semanas seguintes, João começou a perceber mudanças sutis. Não o chamavam mais para as reuniões técnicas importantes. Quando chegavam aviões com problemas complexos, direcionavam para os mecânicos mais jovens. João ficava responsável por verificações de rotina, limpeza de peças, trabalhos que qualquer estagiário conseguiria fazer. João, você não está se sentindo muito cansado, não? Perguntou Rodrigo, um dos mecânicos novos, num tom que tentava parecer preocupado, mas soava condescendente. Esses serviços pesados talvez sejam melhor para nós, que temos mais energia. Estou bem, Rodrigo. Obrigado pela preocupação. Mas João não estava bem. Pela primeira vez em décadas, se sentia estrangeiro no próprio local de trabalho. Os colegas mais novos conversavam sobre aplicativos, redes sociais, tecnologias que ele não conhecia. Durante o almoço, quando ele tentava participar das conversas sobre aviação, os outros mudavam de assunto ou faziam piadas sobre métodos antigos. O João ainda usa aquelas ferramentas do tempo da vovó, comentou Lucas, outro mecânico jovem, rindo alto para que todos ouvissem. Cara, existem equipamentos digitais que fazem em 5 minutos o que você leva 2 horas para fazer. João abaixou a cabeça e continuou comendo seu sanduíche em silêncio. Não sabia como explicar que aquelas ferramentas da vovó
Já tinham salvado dezenas de voos, que sua experiência valia mais que qualquer equipamento digital. Como explicar para uma geração que nasceu com o celular na mão que existe conhecimento que não cabe em nenhum aplicativo? A gota d'água veio numa quinta-feira chuvosa. Felipe convocou uma reunião extraordinária para anunciar uma reestruturação organizacional. A palavra soou pesada no ar do hangar, como o barulho de um motor falhando. Pessoal, como vocês sabem, o mercado aeronáutico está cada vez mais competitivo, Felipe começou, andando de um lado para o outro como um professor dando aula. Precisamos nos adequar aos novos tempos. Por isso, vamos implementar um programa de renovação da equipe. João sentiu o coração acelerar. 40 anos de experiência lhe diziam que renovação era a palavra bonita para demissão. Vamos priorizar profissionais com formação técnica atualizada, conhecimento em tecnologias digitais e perfil mais alinhado com as demandas contemporâneas do setor, Felipe continuou, sem olhar diretamente para ninguém. Para nossos colaboradores com mais tempo de casa, estamos oferecendo um programa especial de aposentadoria antecipada, com benefícios diferenciados. Colaboradores com mais tempo de casa. João traduziu mentalmente. Funcionários velhos que atrapalham a modernização. Depois da reunião, Felipe chamou João para uma conversa particular na sala da gerência. O escritório era pequeno, com ar-condicionado gelado e cheiro de tinta fresca. Felipe se sentou atrás da mesa, com uma pasta aberta na frente. João, você é um funcionário exemplar, sempre foi, Felipe começou, usando aquele tom que as pessoas usam quando vão dar uma notícia ruim. Mas precisamos ser realistas. O mercado mudou, as exigências são outras. Talvez seja a hora de você pensar em descansar, aproveitar a família, fazer as coisas que sempre quis fazer. Senhor, eu gosto do meu trabalho. Não quero me aposentar ainda. Eu entendo, João. Mas pense bem. Você já deu tudo o que tinha para dar aqui. Merece curtir a vida. E olha, entre nós, os aviões de hoje são muito diferentes dos que você aprendeu a consertar. São cheios de eletrônica, sistemas computadorizados. É natural que seja mais difícil para alguém da sua geração se adaptar. João sentiu uma raiva surda crescendo no peito. Com todo respeito, Sr. Felipe, eu conserto avião desde antes do senhor nascer. Já vi esses sistemas eletrônicos falharem muitas vezes, e foi minha experiência que salvou a situação. Felipe suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. João, não estou questionando sua dedicação, mas vamos ser práticos. Você tem 62 anos. Não seria melhor aproveitar enquanto tem saúde? E se eu não quiser me aposentar? O silêncio que se seguiu foi tenso. Felipe fechou a pasta e se recostou na cadeira, o sorriso simpático desaparecendo do rosto. Bom, João, não posso obrigar ninguém a nada. Mas preciso ser claro. A empresa está mudando de direção. Vamos priorizar métodos modernos, equipes jovens, processos otimizados. Talvez você não se sinta mais tão confortável trabalhando aqui. João entendeu o recado. Não era uma proposta de aposentadoria. Era um ultimato disfarçado de conversa amigável. Vou pensar no que o senhor disse. João respondeu, se levantando da cadeira. Ótimo. Toma seu tempo, mas não demora muito, tá? A vida passa rápido. A João saiu da sala com as pernas tremendo de raiva e humilhação. 4 décadas de trabalho honesto, acordando de madrugada e cuidando daqueles aviões como se fossem sagrados. E agora um rapaz que mal sabia a diferença entre um parafuso Phillips e uma chave de fenda estava dizendo que ele era velho demais para o próprio trabalho. Nos dias seguintes, João tentou continuar a rotina normal, mas tudo tinha mudado. Os colegas o tratavam como se ele já tivesse um pé fora da porta. As tarefas importantes iam para outros. Ele se sentia cada vez mais invisível, como se fosse um fantasma vagando pelo hangar. Uma tarde, estava organizando ferramentas quando ouviu 2 mecânicos novos conversando perto do bebedouro. O velho João ainda não se tocou que é hora de parar, dizia um deles. Fica aí insistindo, fazendo papel de coitado. É, cara, já deu o que tinha que dar. Agora só atrapalha. João fingiu que não ouviu e continuou organizando as chaves de boca por tamanho. Mas as palavras ecoaram na cabeça dele pelo resto do dia. Será que realmente estava atrapalhando? Será que décadas de experiência não valiam mais nada?
Naquela noite, em casa, João se sentou na poltrona da sala e ficou olhando para as próprias mãos. Mãos calejadas, com cicatrizes pequenas de décadas mexendo com ferramentas. Mãos que sabiam consertar qualquer problema que aparecesse. Mas talvez Felipe estivesse certo. Talvez fosse hora de aceitar que o mundo tinha mudado, que ele era uma relíquia de um tempo que já passou. Mas alguma coisa dentro dele se recusava a desistir. Alguma coisa dizia que aqueles aviões ainda precisavam dele, mesmo que ninguém mais quisesse admitir. João chegou na segunda-feira seguinte esperando que as coisas voltassem ao normal, mas encontrou uma surpresa amarga esperando por ele. Seu nome havia sido retirado da escala de manutenção dos aviões principais. Em vez disso, estava designado para o setor de apoio, um nome bonito para dizer que ele ia ficar varrendo o hangar, organizando o almoxarifado e fazendo papelada. É temporário, professor, disse Marcelo, o supervisor direto, evitando olhar nos olhos de João. Só até a gente reorganizar melhor as equipes. Temporário. João conhecia essa palavra. Na linguagem corporativa, temporário significava permanente quando não queriam machucar os sentimentos de alguém. Naquele mesmo dia, 3 rapazes novos apareceram no hangar. Felipe os apresentou com aquele sorriso largo que reservava para as boas notícias. Pessoal, quero apresentar nossos novos mecânicos especializados. Vêm direto da faculdade, com formação em sistemas aeronáuticos digitais. Bruno, Tiago e André vão cuidar das manutenções mais complexas. João observou os 3 rapazes cumprimentando todo mundo. Não deviam ter nem 25 anos. Usavam uniformes novos, impecáveis, e carregavam tablets em vez de cadernetas. Bruno, que parecia ser o líder, fez questão de se apresentar para cada funcionário. E você deve ser o famoso João Santos, disse Bruno quando chegou perto dele. Ouvi falar que você tem bastante experiência aqui. 40 anos, João respondeu simplesmente. Nossa, é muito tempo mesmo. Deve ter visto muita coisa mudar, né? Hoje em dia tudo é muito diferente. Muito mais tecnológico. Tinha algo no jeito que Bruno falava, como se estivesse conversando com o avô na casa de repouso. Respeitoso na superfície, mas condescendente no fundo. Nos dias seguintes, João assistiu de longe enquanto os 3 novatos assumiam exatamente as funções que ele fazia antes. Eles chegavam sempre com os tablets na mão, digitando códigos, rodando diagnósticos automáticos. Falavam alto sobre os métodos modernos que estavam implementando. Cara, com esse sistema aqui a gente identifica qualquer problema em segundos, comentava André, mostrando a tela do tablet para os colegas. Muito mais eficiente que ficar tentando adivinhar pelo barulho. João estava passando perto com um carrinho de ferramentas quando ouviu o comentário. Parou e olhou para o Airbus que André estava diagnosticando. Com licença, João disse baixinho. Esse avião aí está com problema na válvula de pressurização. O tablet não vai mostrar isso porque é uma questão mecânica, não eletrônica. André levantou os olhos do tablet com uma expressão de impaciência. Obrigado pela dica, seu João. Mas o sistema está mostrando que está tudo normal. O sistema pode estar mostrando normal, mas eu conheço esse avião. Quando ele liga, faz um chiado específico. É sinal de que a válvula está começando a falhar. Ah, entendi. É aquela coisa de ouvir o barulho, né? André sorriu para os colegas. Cara, isso aí é muito subjetivo. Hoje em dia a gente trabalha com dados precisos, não com impressões. João sentiu o rosto esquentar, mas não insistiu. Pegou o carrinho e foi embora, ouvindo as risadinhas atrás de si. O dinossauro ainda acha que entende mais que o computador, comentou Tiago. Baixo o suficiente para João ouvir. Alto o suficiente para parecer que não queria ser ouvido. É, cara, respeito à experiência e tal, mas é hora de evoluir, né? Dinossauro. A palavra ficou martelando na cabeça de João pelo resto do dia. Era assim que o viam agora? Como uma criatura extinta, um resto do passado que teimava em não morrer. Na quarta-feira, João estava organizando o almoxarifado quando ouviu uma correria no hangar. Saiu para ver o que estava acontecendo e encontrou uma cena que fez seu estômago afundar. O Airbus que André tinha diagnosticado como normal estava no chão com a porta aberta, uma equipe de emergência ao redor. A válvula de pressurização tinha falhado durante um voo de teste, forçando um retorno imediato ao aeroporto. Por sorte, era só um voo de teste sem passageiros, mas podia ter sido uma tragédia. Como isso aconteceu?
Felipe gritava, o rosto vermelho de raiva. Esse avião passou por manutenção completa. André estava pálido, olhando para o tablet como se ele pudesse dar uma explicação mágica. Senhor, todos os sistemas mostravam normal. Não tinha nenhum alerta. Então, por que a maldita válvula falhou? João se aproximou devagar, o coração apertado. Ele tinha avisado, tinha tentado explicar que nem tudo aparece nos computadores, que existe conhecimento que só vem com anos de experiência. Mas ninguém quis escutar. Foi a válvula de pressurização, disse um dos técnicos da emergência. Estava com desgaste interno. É o tipo de falha que demora para se manifestar, mas um mecânico experiente consegue identificar pelos sinais. Felipe olhou ao redor, procurando um culpado. Seus olhos passaram por João, mas não pararam. Era como se ele nem existisse. Vocês três. Felipe apontou para Bruno, André e Tiago. Quero um relatório completo sobre como isso passou batido. E revisem todos os protocolos de manutenção. Não pode ter esse tipo de falha. João ficou parado ali, invisível, enquanto todo mundo corria de um lado para o outro. Ninguém lembrou que ele tinha avisado sobre aquela válvula. Ninguém quis saber que anos e anos de experiência poderiam ter evitado aquele problema. Professor, Marcelo se aproximou dele depois que a confusão acalmou. Felipe quer falar com você. E João subiu para a sala da gerência com as pernas pesadas. Sabia que de alguma forma a culpa ia sobrar para ele. Era sempre assim. Quando as coisas davam errado, arrumavam um jeito de culpar os mais velhos por não terem compartilhado o conhecimento ou não terem colaborado com a equipe. Felipe estava sentado atrás da mesa, mexendo no computador. Demorou uns segundos para levantar os olhos, como se João não fosse importante o suficiente para receber atenção imediata. João, você sabia que aquela válvula estava com problema? A pergunta veio como uma acusação. João respirou fundo antes de responder. Eu avisei o André que o avião estava fazendo um barulho estranho. Disse que podia ser a válvula. E por que você não insistiu? Por que não fez um relatório oficial? João sentiu uma indignação queimar no peito. Senhor, eu tentei avisar, mas me disseram que o computador mostrava tudo normal. Me disseram que minha opinião era muito subjetiva. Felipe suspirou, como se João fosse um problema que ele não sabia como resolver. Olha, João, isso só confirma o que estávamos conversando. Há uma falha de comunicação entre as gerações aqui. Os métodos antigos não estão se integrando com os processos modernos. Está criando confusão, ruído na comunicação. Ruído na comunicação. João traduziu. Sua experiência estava atrapalhando a eficiência dos computadores. Pensando bem, talvez seja melhor acelerar sua transição. Felipe continuou. Não é culpa sua, João. É uma questão geracional. Mas não podemos correr o risco de ter mais mal-entendidos como esse. Mal-entendido? Senhor, eu avisei que a válvula ia falhar. Se tivessem me escutado... João, você não pode ficar se baseando em intuições. O mercado moderno exige evidências, dados concretos. Não posso aceitar relatórios baseados em achismos. Achismos. 40 anos de experiência reduzidos a achismos. Felipe abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Conversei com o departamento pessoal. Conseguimos uma proposta muito boa de aposentadoria antecipada para você. Incentivo salarial, plano de saúde mantido, uma transição suave. E se eu não quiser? O silêncio foi longo e desconfortável. Felipe fechou a pasta e se recostou na cadeira. João, vou ser direto com você. A empresa está mudando. Não há mais espaço para métodos intuitivos, processos informais, conhecimento não documentado. Precisamos de profissionais que trabalhem dentro dos padrões modernos. E quais são esses padrões? Protocolos digitais, diagnósticos baseados em dados, relatórios sistematizados. Coisas que, convenhamos, não são exatamente seu forte. João sentiu algo se partir dentro do peito. Não era só o emprego que estava perdendo. Era sua identidade, seu propósito, 4 décadas de vida reduzidos a métodos ultrapassados. Então é isso? Ou eu me aposento ou vocês me demitem. Felipe fez uma careta, como se a palavra demissão fosse ofensiva demais para ser pronunciada. Não usa essa palavra, João. É uma reorganização estrutural. Você teve uma carreira linda aqui, contribuiu muito, mas chegou a hora de passar o bastão para a nova geração.
E se acontecer outro problema como o de hoje? Se os computadores não conseguirem identificar uma falha? Não vai acontecer. Os sistemas modernos são muito mais precisos que métodos empíricos. João se levantou da cadeira devagar. Décadas de experiência resumidos a métodos empíricos. Décadas de conhecimento jogadas no lixo porque não cabiam numa tela de tablet. Vou pensar na proposta, ele disse, a voz saindo mais fraca que pretendia. Não demora muito, tá? A empresa precisa de definições rápidas. João saiu da sala e caminhou pelo hangar como um condenado. Os aviões estavam todos ali, as máquinas que ele conhecia melhor que os próprios filhos. Mas agora eram territórios proibidos, guardados pelos jovens especialistas em sistemas digitais. Passou a mão na fuselagem de um Boeing que ele mesmo tinha ajudado a montar anos atrás. A chapa metálica estava fria, mas ele podia sentir a vida pulsando lá dentro. Os sistemas complexos que faziam aquela coisa gigante voar. Vai dar saudade, professor, disse uma voz atrás dele. João se virou e viu Rogério, um dos mecânicos mais antigos, um dos poucos que ainda o tratava com respeito. Ainda não decidi nada, Rogério. Cara, eu te entendo, mas talvez seja melhor mesmo. Esse lugar não é mais o mesmo. Esses meninos não fazem ideia do que é ser mecânico de verdade. João assentiu, mas no fundo do coração sabia que não estava pronto para desistir. Não ainda. João passou 3 noites sem dormir direito, virando de um lado para o outro na cama, pensando na conversa com Felipe. Tantos anos resumidos a uma pasta de aposentadoria antecipada. Na 4ª manhã, quando o despertador tocou às 5 da manhã, ele olhou para o uniforme pendurado na cadeira e sentiu um peso no peito que nunca tinha sentido antes. Sua esposa, Maria, já estava acordada, preparando o café como fazia todos os dias. Vai ficar aí deitado pensando a vida toda ou vai tomar uma decisão? Ela perguntou sem olhar para ele, mexendo o açúcar na xícara com mais força que o necessário. Não é fácil, Maria. É a minha vida inteira ali. Sua vida inteira foi muito mais que aquela empresa, João. Você criou 2 filhos, construiu essa casa, foi um bom marido. Não deixe esses moleques fazerem você esquecer disso. Mas João sabia que não era bem assim. Por 40 anos, ele acordava pensando nos aviões, dormia sonhando com motores, vivia para aquele trabalho. Era mais que profissão, era vocação. E agora queriam que ele largasse tudo como se fosse trocar de camisa. No café da manhã, ficou calado, mexendo o pão com manteiga sem apetite. Maria o observava de canto de olho, conhecia o marido bem demais para não perceber que ele estava sofrendo. Você sabe que eles estão errados, né? Ela disse de repente. Como? Eles estão errados. Você não é velho demais para nada. Você sabe mais de avião que todos eles juntos. João sorriu pela primeira vez em dias, mas foi um sorriso triste. Obrigado, amor. Mas talvez seja a hora mesmo de parar. Só não deixe eles acharem que te fizeram um favor. Quando chegou na Aerotech naquela manhã, João já tinha tomado a decisão. Não aguentava mais a humilhação diária, os olhares de pena, os comentários sussurrados. Se ia embora, que fosse com dignidade. Bateu na porta da sala de Felipe às 8 da manhã. João, bom dia! Já pensou na nossa conversa? Sim, senhor. Aceito a proposta de aposentadoria. Felipe abriu um sorriso que tentava parecer simpático, mas que João leu como alívio puro. Excelente decisão, João. Você vai ver como vai ser bom ter tempo para você, para a família. Vai poder viajar, descansar. Descansar. Como se João estivesse cansado de trabalhar e não cansado de ser desrespeitado. Quando seria o último dia? Bem, já que você decidiu, que tal sexta-feira? Assim a gente faz uma despedida legal para você, reúne o pessoal. Sexta-feira. Faltavam 2 dias. Uma vida inteira resumidos a 2 dias de transição. Está bem. Ótimo. Vou falar com o RH para agilizar a papelada. E João, obrigado pelos anos de dedicação. Você fez parte da história desta empresa. Fez parte. Passado. Como se já estivesse morto. Na quinta-feira, Felipe organizou uma pequena cerimônia de despedida no hangar principal. Juntou todos os funcionários, trouxe um bolo comprado na padaria da esquina e fez um discurso que soava mais decorado que sentido. Pessoal, hoje estamos aqui para homenagear João,
que dedicou 40 anos da vida à Aerotech. João sempre foi um funcionário exemplar, pontual, dedicado. João ficou parado ali, ouvindo Felipe falar dele como se fosse uma peça de museu sendo doada para outro lugar. Os colegas aplaudiam educadamente, mas poucos pareciam realmente emocionados. Os mais jovens mexiam no celular, esperando a cerimônia acabar para voltar ao trabalho. João representa uma geração de trabalhadores que ajudou a construir esta empresa, Felipe continuou. E mesmo que os métodos tenham mudado, sempre vamos lembrar da sua contribuição. Métodos que mudaram. Era a forma educada de dizer que ele estava ultrapassado. Quando chegou a hora de João falar, ele se aproximou do microfone com as pernas bambas. Olhou para todos aqueles rostos. Algumas pessoas que trabalhavam com ele há décadas, outras que mal o conheciam. Obrigado por tudo, ele disse, a voz meio embargada. Nesses 40 anos aprendi que cuidar de avião é mais que consertar peças. É cuidar de vidas. Cada avião que sai daqui carrega famílias, sonhos, pessoas que confiam no nosso trabalho. Ele parou, olhando para Bruno, André e Tiago, que estavam no fundo do grupo. Espero que vocês lembrem disso, que por trás de cada sistema eletrônico, cada diagnóstico digital, existe responsabilidade humana. E que às vezes, a experiência pode ver coisas que o computador não enxerga. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Felipe bateu palmas forçadamente e os outros seguiram o exemplo. Depois da cerimônia, João foi até seu armário pegar as coisas pessoais. Não tinha muito. Uma foto da família, um termos para café, algumas ferramentas próprias que trouxera de casa ao longo dos anos. Tudo cabia numa caixa de papelão pequena. Enquanto arrumava as coisas, tentou uma última vez passar seu conhecimento adiante. Chamou André, que estava passando perto. André, você poderia anotar algumas coisas? São observações que fiz ao longo dos anos. Problemas específicos de cada modelo de avião. Ah, obrigado, seu João. Mas a gente tem os manuais técnicos. E agora tudo fica registrado no sistema digital. Mas tem coisas que não estão nos manuais. O Boeing 737 número 2847, por exemplo, tem uma peculiaridade no sistema de combustível que, seu João, com todo respeito, mas se não está documentado oficialmente, a gente não pode usar. Hoje em dia a empresa trabalha só com procedimentos certificados. João sentiu uma pontada no peito. Décadas de conhecimento que iam morrer com ele porque não estavam certificadas. Entendo. Mas valeu a oferta, viu? E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida técnica, a gente te liga. João sabia que não iam ligar. Era só educação. Na hora de entregar o crachá e as chaves, João parou na portaria e olhou para trás uma última vez. O hangar estava movimentado. Os aviões sendo cuidados pelos novos mecânicos com seus tablets e equipamentos digitais. A vida continuava normalmente, como se tempos imemoriais de dedicação pudessem ser substituídos em uma semana. Vai dar saudade, disse Rogério, que veio se despedir. Lugar não vai ser o mesmo sem você. Cuida bem deles, Rogério. Vou tentar. Mas você sabe como é. Os novos não escutam muito os mais velhos. João caminhou até o carro com a caixa de papelão nos braços, sentindo o peso de cada passo. Quando ligou o motor, olhou mais uma vez para o prédio da Aerotech através do retrovisor. Era estranho pensar que nunca mais ia acordar às 5 da manhã para ir trabalhar. Nunca mais ia sentir o cheiro de combustível de avião. Nunca mais ia ouvir o ronco dos motores sendo testados. Em casa, Maria o recebeu com um abraço apertado, mas não disse nada. Sabia que não era hora de palavras de consolo. João sentou na poltrona da sala e ficou olhando para a caixa de papelão no chão. 40 anos cabiam numa caixa pequena. Era deprimente quando você parava para pensar. Nos primeiros dias, tentou manter uma rotina. Acordava no mesmo horário, tomava café, lia o jornal. Mas às 8 da manhã, quando deveria estar no hangar, se sentia perdido. Não sabia o que fazer com tanto tempo livre. Por que você não aproveita para arrumar aquela torneira da cozinha? Maria sugeriu no terceiro dia. Depois, Maria. Ou pode pintar o portão da frente. Depois. Na verdade, João não queria fazer nada. Torneira e portão pareciam problemas pequenos demais. Irrelevantes demais depois de uma vida inteira cuidando de máquinas que voavam. No final da primeira semana, recebeu uma ligação de Rogério.
Professor, como você está? Bem, Rogério. Como andam as coisas aí? Cara, para ser honesto, meio bagunçado. Os meninos novos estão tendo dificuldade com alguns aviões mais antigos. Ontem o André ficou 3 horas tentando entender por que o motor do Embraer 190 não queria dar partida. João sentiu um aperto no coração. Conhecia aquele Embraer de cor. Sabia que tinha uma manha específica na ignição que não estava documentada em lugar nenhum. E conseguiram resolver? Depois de muito penar. Tiveram que chamar o técnico da Embraer que cobrou uma fortuna para dizer algo que você saberia de cabeça. É assim mesmo, Rogério. Eles vão aprender. Mas até aprender vai dar prejuízo. Depois que desligou o telefone, João ficou pensando. Será que tinha feito certo aceitando a aposentadoria? Será que não deveria ter lutado mais, insistido mais, mostrado seu valor? Mas era tarde demais agora. A decisão estava tomada. A Aerotech seguia em frente com seus métodos modernos, e ele estava em casa, tentando encontrar sentido numa vida sem aviões. Só não imaginava que em pouco tempo, esses mesmos métodos modernos iam provar que nem sempre o novo é melhor que o velho, e que algumas coisas, por mais antigas que sejam, continuam sendo insubstituíveis. João estava na cozinha tomando café da manhã quando o telefone tocou. Eram 7h30 da manhã de uma terça-feira, 2 semanas depois da aposentadoria. Ele nem ia atender, achando que era algum vendedor de plano de saúde, mas algo no toque insistente o fez mudar de ideia. Alô? Que bom que atendeu. Era a voz de Rogério, mas soava desesperada, ofegante. Rogério? O que aconteceu? Cara, a coisa aqui está feia. Muito feia. O Boeing 737-800 da Transaéreo travou na pista e ninguém consegue descobrir o que é. João sentiu o estômago apertar. A Transaéreo era um dos maiores clientes da Aerotech, responsável por quase 30% da receita da empresa. Como assim travou? O avião estava se preparando para decolar para São Paulo, carregado de passageiros, quando o motor simplesmente morreu. Não dá partida de jeito nenhum. Os sistemas todos mostram normal, mas não funciona. E os meninos novos? Estão há 4 horas tentando descobrir o problema. André está com o tablet na mão faz tempo, rodando todos os diagnósticos possíveis. Tiago ligou para o suporte técnico da Boeing. Bruno está quase chorando de desespero. João fechou os olhos, tentando visualizar o avião. Que número da frota? O 737, número 3412. Pronto. João conhecia aquele avião como conhecia os próprios dedos. Era uma aeronave que tinha chegado na Aerotech há 5 anos, com um histórico específico de problemas no sistema de ignição. Não era nada que aparecesse nos computadores. Era uma questão mecânica sutil, que ele já tinha resolvido pelo menos 3 vezes. Rogério, provavelmente é o relé de ignição auxiliar. Fica numa posição meio escondida atrás do painel do motor esquerdo. O sistema digital não detecta porque tecnicamente o relé está funcionando, mas... Você pode vir aqui? Por favor? João parou no meio da explicação. Como assim ir aí? Cara, a situação está desesperadora. Tem 200 passageiros esperando há 5 horas. A Transaéreo está ameaçando cancelar o contrato se não resolver logo. Felipe está tendo um treco. Mas Rogério, eu não trabalho mais aí. Fui aposentado, lembra? Eu sei. Mas você é o único que entende desses aviões antigos. Esses meninos novos só sabem mexer nos computadores. João olhou pela janela da cozinha, vendo os vizinhos saindo para trabalhar. 2 semanas atrás, ele também estaria saindo nesse horário, dirigindo para a Aerotech com o coração cheio de propósito. Agora estava ali, de chinelo e pijama, ouvindo sobre um problema que poderia resolver em 15 minutos. Rogério, eu não posso simplesmente aparecer lá. Felipe me botou para fora, lembra? Professor, pelo amor de Deus. 200 passageiros, cara. Famílias inteiras esperando. E a empresa pode perder o maior cliente. João sentiu o peito apertar. Não era pelos passageiros ou pela empresa. Era porque sabia que podia ajudar, que tinha o conhecimento necessário e estava sendo impedido pelo orgulho de um rapaz de 32 anos. Deixa eu falar uma coisa para você, João disse devagar. Se for mesmo o relé que eu estou pensando, tem que trocar por um específico. Não pode ser qualquer um. E tem que calibrar a pressão do combustível logo depois, senão vai dar problema de novo em 2 semanas. Você pode explicar isso para os meninos?
Rogério, eles não vão me escutar. Você sabe como é. Então vem aqui, cara, por favor. João desligou o telefone com o coração apertado. Maria, que tinha ouvido a conversa da sala, se aproximou. Vai ajudar eles? Não sei se posso, Maria. Não trabalho mais lá. João, você passou tantos anos da vida cuidando de aviões. Se tem 200 pessoas numa pista esperando e você pode ajudar, então ajuda. Mas eles me humilharam. Me jogaram fora como se eu fosse lixo. E daí? Isso não muda quem você é. João ficou andando pela casa por 1 hora, tentando decidir o que fazer. O telefone tocou mais 2 vezes. Rogério implorando para ele ir, Marcelo pedindo só uma consultoria rápida. Mas não tocou a ligação que João estava esperando. A do próprio Felipe, engolindo o orgulho e pedindo ajuda. Às 10 da manhã, Rogério ligou mais uma vez. Professor, a coisa piorou. Agora tem mais 2 aviões com problema. O Airbus 320 da Azul Brasil não está dando partida, e o Embraer 190 da Regional Air está com falha no sistema hidráulico. Meu Deus do céu, João murmurou. 3 aviões ao mesmo tempo? É, cara. E não é coincidência. Todos passaram por manutenção preventiva na semana passada. Os meninos devem ter mexido em alguma coisa que não deviam. João sentiu uma onda de pânico. 3 aviões parados significava centenas de passageiros atrasados, milhares de reais de prejuízo por hora e a reputação da Aerotech indo por água abaixo. Onde está o Felipe nisso tudo? Trancado na sala, gritando no telefone com os clientes. A Transaéreo está falando em processo por danos morais. A Azul Brasil já ligou para outra empresa de manutenção. E tem um cara da ANAC vindo aí para fazer uma inspeção de emergência. ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Quando eles apareciam para inspeção de emergência, significava que a situação estava gravíssima. Podiam até suspender a licença de operação da empresa. Professor, pelo amor de Deus, vem aqui. Não é pela empresa, não é pelo Felipe. É pelos passageiros, é pelas famílias que estão esperando. João olhou para o relógio. 10h15 da manhã. Se saísse agora, chegava na Aerotech em 20 minutos. Podia resolver o problema dos 3 aviões antes do almoço. Mas o orgulho ferido gritava para ele ficar em casa. Deixar que se virassem sozinhos. Rogério, o Felipe sabe que você está me ligando? Silêncio do outro lado. Rogério? Não, ele não sabe. Na verdade, ele proibiu qualquer um de entrar em contato com você. Como? Disse que a empresa não ia implorar para um aposentado voltar. Que isso mostraria fraqueza para os clientes. João sentiu uma raiva seca subir pela garganta. Orgulho. Orgulho estúpido de um menino que preferia ver a empresa quebrar a admitir que tinha cometido um erro. E os outros mecânicos mais velhos? O Marcelo? O Roberto? Cara, eles até tentaram ajudar, mas não conhecem esses modelos específicos como você. E os meninos novos não dão ouvidos para ninguém. Acham que todo mundo que tem mais de 40 anos é ultrapassado. Nesse momento, João ouviu vozes alteradas através do telefone. Rogério abafou o aparelho, mas dava para escutar Felipe gritando. Eu não quero saber de desculpa. Resolvam isso agora. Se não resolverem, vocês estão todos demitidos. Professor, você ouviu? Ouvi. A coisa está feia, cara. Felipe está desesperado. Só não quer admitir que precisa de você. João respirou fundo. Podia imaginar a cena. Felipe correndo de um lado para o outro como um doido. Os meninos novos mexendo nos tablets sem saber o que fazer. Os passageiros revoltados na sala de embarque. Tem uma coisa que eu não te falei, Rogério disse baixando a voz. O quê? A Transaéreo já ligou para a Aeroservice, nossa maior concorrente. Se não resolvermos isso hoje, eles vão fechar contrato lá. E se a Transaéreo sair, outras empresas vão seguir o exemplo. A Aeroservice. João conhecia bem. Era uma empresa menor, mais eficiente, que há anos tentava roubar clientes da Aerotech. Se conseguissem a Transaéreo, seria um golpe devastador. E tem mais. O dono da empresa, o Sr. Augusto, está vindo para cá. Deve chegar ao meio-dia. Augusto Ferreira, o fundador da Aerotech. Um homem sério, de 70 anos, que tinha construído a empresa do zero e não tolerava incompetência. Se ele chegasse e visse 3 aviões parados, cabeças iam rolar. Rogério, mesmo que eu fosse aí,
Felipe não ia me deixar mexer nos aviões. Entre nós, se você aparecer aqui e resolver o problema, Felipe não vai ter escolha. Ele pode ser orgulhoso, mas não é burro. Sabe que o emprego dele também está em risco. João olhou pela janela mais uma vez. Do outro lado da cidade, sabia que tinha centenas de pessoas esperando para voar. Funcionários desesperados tentando resolver um problema que ele poderia solucionar em minutos. Rogério, você tem certeza de que são os mesmos sintomas que eu estou pensando? Tenho. O Boeing tenta dar partida, mas morre na sequência. O Airbus nem responde aos comandos de ignição. E o Embraer está com aquele barulho esquisito no sistema hidráulico que você sempre dizia que era sinal de problema. João fechou os olhos. 40 anos de experiência reconheciam os sintomas como uma impressão digital. Sabia exatamente o que era. Sabia exatamente como resolver. A pergunta era: ia deixar o orgulho falar mais alto que o dever? Me dá mais 15 minutos, João disse finalmente. Você vai vir? Ainda não sei. Mas se eu for, não é pela Aerotech. Não é pelo Felipe. É pelos passageiros. João desligou o telefone e ficou parado na cozinha, o coração batendo acelerado. Do lado de fora, o mundo continuava girando normalmente. Mas ele sabia que dali a pouco ia ter que tomar a decisão mais difícil dos últimos anos. João ficou parado na cozinha por mais 10 minutos, olhando para o telefone como se ele fosse explodir. O conflito na cabeça era ensurdecedor. De um lado, o orgulho ferido gritando para deixar que se virassem sozinhos. Do outro, anos e anos de consciência profissional, dizendo que pessoas precisavam de ajuda. Maria apareceu na porta da cozinha, segurando uma xícara de café. Decidiu? Não sei, Maria. Eles me jogaram fora como um trapo velho. Por que eu deveria voltar correndo para salvar a pele deles? Porque você não é igual a eles, João. Você é melhor. As palavras de Maria ecoaram na cabeça dele. Era verdade. Ele sempre foi diferente. Nunca trabalhou por ego ou reconhecimento. Trabalhou porque acreditava que cada avião que consertava carregava vidas preciosas, sonhos de pessoas que confiavam na segurança daquelas máquinas. Se eu for lá e resolver o problema, eles vão achar que foi sorte. Vão continuar tratando os mais velhos como descartáveis. E se você não for e alguma coisa grave acontecer, você vai conseguir dormir em paz? João sabia a resposta. Não ia conseguir. Se um avião tivesse problema por falta de manutenção adequada e ele pudesse ter evitado, a culpa ia corroer ele pelo resto da vida. O telefone tocou mais uma vez. Dessa vez não era Rogério. Era um número que João não reconheceu. Alô? Senhor João? A voz era jovem, nervosa. Aqui é o Bruno, da Aerotech. Bruno, um dos 3 mecânicos novos que tinham assumido o lugar dele. João sentiu o estômago apertar. Oi, Bruno. Senhor, eu sei que pode parecer estranho eu ligar, mas a gente está numa situação muito difícil aqui. João quase sorriu. O mesmo rapaz que 2 semanas atrás dizia que métodos antigos eram coisa do passado, agora estava implorando ajuda. O Rogério me falou: Senhor João, eu sei que a gente não foi, bem, que talvez não tratamos o senhor da melhor forma, mas tem 200 passageiros esperando e a gente realmente não sabe o que fazer. Pela primeira vez, Bruno soava humilde. Não era mais o rapaz arrogante com tablet na mão. Era apenas um jovem profissional admitindo que estava perdido. Onde está o Felipe? Na sala dele, tentando acalmar os clientes. Senhor João, ele não sabe que estou ligando. Se descobrir, posso até ser demitido. Mas não aguento mais ver as pessoas esperando e saber que a gente não consegue ajudar. João sentiu algo diferente na voz de Bruno. Não era mais prepotência. Era desespero genuíno. Preocupação real com os passageiros. Bruno, você tem certeza de que quer minha ajuda? Porque semana passada você disse que meus métodos eram muito subjetivos. Silêncio do outro lado. João quase podia ouvir o rapaz engolindo o orgulho. Senhor João, eu estava errado. A gente estava errado. Esses tablets, esses diagnósticos digitais, eles não conseguem ver tudo. E o senhor tentou nos avisar sobre aquela válvula, mas a gente não quis escutar. E agora? Agora a gente precisa do senhor, desesperadamente. João respirou fundo. Era isso. O momento da decisão. Bruno, eu vou aí, mas não oficialmente. Vou entrar pelos fundos para não causar alvoroço.
E você não vai falar para ninguém que me chamou. Obrigado, Sr. João. Muito obrigado. João desligou o telefone e olhou para Maria, que estava sorrindo. Vai salvar o dia de novo, né? Vou tentar. 20 minutos depois, João estava estacionando do lado de fora da Aerotech. Não usou a entrada principal. Conhecia uma porta lateral que dava direto no hangar, usada pelos técnicos para a entrada de material. Era estranho estar ali como visitante, depois de tantos anos entrando pela porta da frente. O hangar estava em polvorosa. João podia ver de longe os 3 aviões parados, cercados de gente correndo de um lado para o outro. Bruno o viu chegando e correu ao encontro dele. Senhor João, que bom que veio. Cadê os outros? André está no Boeing tentando mais um diagnóstico. Tiago está no Airbus, ligando para o suporte da empresa. Eu estava no Embraer, mas não sei mais o que fazer. João caminhou em direção aos aviões, sentindo aquela sensação familiar de estar no ambiente certo. O cheiro de combustível, o barulho dos compressores, o movimento constante. Era ali que pertencia. Me mostra o Boeing primeiro. Eles se aproximaram da aeronave onde André estava ajoelhado debaixo do motor, com o tablet na mão e uma expressão de total frustração. André, Bruno chamou. O Sr. João veio dar uma olhada. André levantou a cabeça, surpreso e claramente constrangido. Sr. João, Deixa isso pra lá, garoto. Me fala o que aconteceu. O avião estava normal, todos os sistemas conferindo. Na hora de dar partida para São Paulo, o motor ligou normalmente, mas morreu 2 segundos depois. Desde então, não consegue manter a ignição. João se aproximou do motor e colocou a mão na carcaça metálica. Não precisou nem ouvir barulho nenhum. Já sabia qual era o problema. André, você mexeu no relé de ignição auxiliar durante a manutenção preventiva? Relé de ignição auxiliar? André olhou para o tablet. Não tem nada sobre isso no checklist digital, porque é um componente que só dá problema em aviões com mais de 10 anos. E esse aí tem 12. João abriu um painel lateral que André nem sabia que existia e apontou para uma pequena peça escondida atrás de um emaranhado de fios. É essa peça aí. Trocaram por um relé genérico, mas este modelo específico precisa de um relé com amperagem diferente. André olhou para onde João estava apontando, boquiaberto. Mas isso não aparece em lugar nenhum, porque você só descobre isso quando o problema acontece. E eu já resolvi esse mesmo problema neste mesmo avião 3 vezes nos últimos 5 anos. João se dirigiu ao Airbus, onde Tiago estava ao telefone com o suporte técnico, claramente frustrado. Tiago. O rapaz se virou, viu João e quase deixou o telefone cair. Senhor João, como? Me fala qual é o problema aqui. O sistema de ignição não responde, nem sequer tenta dar partida. É como se não estivesse recebendo comando nenhum. João não precisou nem abrir o capô. Conhecia aquele modelo como conhecia o próprio rosto no espelho. Vocês limparam o compartimento do motor com produto desengraxante? Sim, é procedimento padrão. E não protegeram o conector múltiplo do sistema elétrico. Tiago franziu a testa. Que conector? João apontou para uma pequena peça que ficava numa posição lateral do motor. Esse conector aí é sensível a produtos químicos. Se molhar com desengraxante, cria uma película que impede a passagem de energia. Não dá falha no sistema porque tecnicamente está funcionando. Só não faz contato direito. Mas isso não está em nenhum manual. Está sim. Manual de 2018, página 847, nota de rodapé. Só que ninguém lê nota de rodapé. Por último, João foi até o Embraer, onde podia ouvir de longe o barulho característico que conhecia tão bem. Este aqui nem preciso olhar, disse para Bruno. O sistema hidráulico está com vazamento interno na bomba principal. Quando vocês fizeram a manutenção, apertaram a conexão com força demais e danificaram a vedação. Como o senhor sabe disso só pelo barulho? Porque já ouvi esse barulho centenas de vezes. É como uma impressão digital. Cada problema tem seu som específico. João olhou para os 3 rapazes que estavam com cara de quem tinha visto um mágico fazer truques impossíveis. Posso resolver os 3 problemas em menos de 2 horas. Mas primeiro preciso saber uma coisa. Vocês realmente querem aprender ou só querem que eu resolva para vocês?
Os três se entreolharam. Foi Bruno quem respondeu. Queremos aprender, Sr. João. De verdade. Então vão buscar as peças que eu vou falar. E prestem atenção em cada passo, porque depois vocês vão ter que explicar para mim como fazer. Nesse momento, Felipe apareceu no hangar. Vinha caminhando rápido, claramente nervoso, quando viu João no meio dos aviões. Parou no meio do caminho, como se tivesse visto um fantasma. O que está acontecendo aqui? João se virou devagar, olhando Felipe nos olhos pela primeira vez desde a demissão. Vim ajudar a resolver um problema. Eu não chamei você aqui. Eu sei. Mas seus funcionários chamaram. E ao contrário de algumas pessoas, eu não deixo o orgulho falar mais alto que a responsabilidade. Felipe ficou vermelho, mas antes que pudesse responder, Bruno se aproximou. Senhor Felipe, o senhor João já identificou o problema dos 3 aviões. Pode ter tudo resolvido em 2 horas. Em 2 horas? É, e está ensinando a gente como fazer. Felipe olhou para João, depois para os aviões parados, depois para o relógio. João podia ver a luta interna no rosto do rapaz. Orgulho versus necessidade. E quanto você quer para resolver isso? João sorriu pela primeira vez em semanas. Quero uma coisa só, Felipe. Respeito. Se eu resolver esses problemas, quero que você admita na frente de todo mundo que experiência ainda vale alguma coisa. Felipe hesitou. João podia ver que doía admitir que tinha estado errado. E depois? Depois eu vou embora. A menos que você me peça para ficar. Felipe ficou parado ali por uns segundos que pareceram eternos, olhando para João como se estivesse calculando o preço do próprio orgulho. Ao fundo, dava para ouvir o barulho dos passageiros impacientes no terminal, funcionários da Transaéreo gritando no telefone, e o tic-tac do relógio contando cada minuto de prejuízo. Está bem, Felipe disse finalmente, a voz saindo mais baixa que o normal. Resolva os problemas. João assentiu e se virou para Bruno, André e Tiago. Primeiro vamos pelo Boeing. André, me arruma um relé de ignição auxiliar. Código R447, amperagem 15. Não aceite substituição. Senhor João, o almoxarifado só tem o R445. Não serve. O 445 tem amperagem menor. Vai funcionar por alguns dias, depois vai queimar de novo. Tem que ser o 447. Felipe se aproximou. João, se não temos a peça aqui, vai ter que comprar. Isso vai demorar dias. Tem a peça sim. Vocês compraram 3 unidades do R447 no ano passado para o Boeing 2847. Devem estar no almoxarifado B, setor de peças especiais. André saiu correndo para procurar. Felipe franziu a testa. Como você sabe que temos essas peças? Porque eu que pedi para comprar. Este tipo de relé queima a cada 2 anos nos Boeings mais antigos. Sempre mantive um estoque de segurança. Enquanto esperavam André voltar, João se dirigiu ao Airbus com Tiago. Tiago, me arruma álcool isopropílico e um pincel de cerdas finas. E um secador de cabelo. Secador de cabelo? É, do banheiro feminino serve. Tiago saiu meio confuso, e João começou a desmontar o painel lateral do motor. Felipe observava cada movimento claramente impressionado com a velocidade e precisão. 40 anos mexendo nessas coisas, João explicou, sentindo que devia justificar a própria habilidade. Você acaba conhecendo cada parafuso, cada conexão. André voltou correndo com o relé na mão. Achei, senhor João. Exatamente onde o senhor disse. Ótimo. Agora me observa bem, porque você vai fazer o mesmo no próximo. João começou a trabalhar no Boeing com uma naturalidade que impressionava. Suas mãos se moviam com economia de gestos, sem pressa, mas sem perder tempo. Cada movimento era preciso, calculado por décadas de experiência. André, está vendo como eu posiciono o relé? Tem que ficar exatamente neste ângulo. Se ficar meio grau para o lado, não faz contato direito. Mas, senhor João, isso não está em nenhum manual. Manual é feito por engenheiro que nunca sujou a mão. Quem escreve manual não sabe que cada avião tem suas manhas. Enquanto trabalhava, João explicava cada passo, cada detalhe que os computadores não conseguiam detectar. André tomava notas no celular, gravando áudios, tentando absorver décadas de conhecimento em poucos minutos. Professor, como o senhor sabe que é exatamente esse relé? André perguntou, genuinamente curioso.
Porque em 2019 eu troquei o mesmo relé neste mesmo avião. Na época tentaram me convencer a usar o R-4645, que é mais barato. Coloquei o 445 e 15 dias depois queimou. Tive que trocar de novo pelo 447. E o senhor lembra de todos os aviões assim? André, quando você trabalha com amor, você lembra de tudo. Cada avião tem uma personalidade, uma história. Este Boeing aqui, por exemplo, fez a primeira viagem internacional da Transaéreo. O Airbus ali foi o primeiro avião que consertei quando cheguei na Aerotech. Felipe, que estava ouvindo a conversa, parecia dividido entre admiração e constrangimento. João terminou a troca do relé e limpou as mãos com um pano. Pronto, André, agora liga o motor. E André se dirigiu aos controles com o coração na boca. Quando acionou a ignição, o motor do Boeing rugiu suavemente, estável, perfeito. Funcionou! André gritou, com um sorriso de orelha a orelha. Claro que funcionou, João disse calmamente. Agora vamos para o Airbus. Tiago chegou com o álcool e o secador, ainda sem entender muito bem para que serviam. Tiago, está vendo aquele conector ali? Está com uma película de desengraxante que impede o contato elétrico. Vamos limpar com álcool e secar bem. Mas, senhor João, isso não vai danificar o sistema? Não, se fizer direito. Me observa. João mergulhou o pincel no álcool e começou a limpar delicadamente o conector, explicando cada movimento. O segredo é não usar muita força. O conector é sensível. E tem que secar completamente antes de tentar ligar. Demorou apenas 10 minutos. Quando terminou a limpeza e secagem, João fez sinal para Tiago testar. Vai lá, liga! O Airbus respondeu imediatamente, o motor ganhando vida como se nunca tivesse tido problema algum. Não acredito, Tiago murmurou. Era só isso? Era só isso. Mas para saber que era só isso, precisa de experiência. Por último vieram para o Embraer. Bruno estava ansioso, querendo aprender. Este aqui é mais complicado, João explicou. Tem que trocar a vedação da bomba hidráulica. Mas primeiro vamos drenar todo o fluido. Senhor João, no sistema digital não aparece nenhum vazamento, porque o vazamento é interno. O fluido não está saindo para fora, está circulando para dentro da própria bomba. Por isso o sistema acha que está tudo normal. João começou a desmontar a bomba hidráulica com uma agilidade que deixou Bruno impressionado. 40 anos de prática faziam cada movimento parecer natural, como se fosse uma dança ensaiada. Bruno, está vendo esta vedação aqui? Está danificada. Provavelmente vocês apertaram a conexão com torque excessivo. Como assim? Vocês seguiram o manual à risca, né? Torque de 45 newtons? Sim, exatamente. Pois é. O manual está errado para este modelo específico. Neste Embraer aqui, se apertar com mais de 40 newtons, danifica a vedação. Eu já reclamei disso com a fábrica 3 vezes, mas nunca corrigiram o manual. Bruno balançou a cabeça, incrédulo. Como é que a gente ia saber disso? Perguntando para quem tem experiência, em vez de achar que computador sabe tudo. Enquanto João trabalhava, uma multidão foi se formando ao redor. Outros mecânicos, funcionários administrativos, até pessoal da limpeza parou para assistir. Era como ver um maestro regendo uma orquestra, cada movimento preciso e cheio de propósito. Pessoal, João disse, levantando a voz para que todos ouvissem. Vocês estão vendo aqui a diferença entre conhecimento teórico e experiência prática. Os computadores são excelentes para diagnósticos básicos, mas não substituem o olho humano, o ouvido treinado, a mão que já sentiu 1000 problemas diferentes. Felipe estava parado no canto, observando. João podia ver no rosto dele uma mistura de admiração e vergonha. O mesmo homem que 2 semanas atrás tinha dito que métodos antigos eram obsoletos, agora assistia àqueles mesmos métodos salvarem a empresa. João terminou a troca da vedação e encheu o sistema hidráulico com fluido novo. Bruno, agora você vai testar. Mas antes me diz, que barulho você espera ouvir quando ligar? Eu não sei. Tem que saber. O som de um sistema hidráulico funcionando perfeitamente é como música. Quando você conhece a música certa, qualquer nota errada salta no ouvido. Bruno ligou o sistema. O Embraer respondeu com um ronco suave, estável, sem o chiado característico que indicava vazamento. Perfeito, João disse sorrindo. 3 aviões consertados, 2 horas de trabalho.
Nesse momento, um carro preto parou em frente ao hangar. Augusto Ferreira, o dono da empresa, desceu do carro com cara de poucos amigos. Aos 70 anos, ele era um homem que não tolerava incompetência e tinha fama de demitir pessoas na hora quando as coisas saíam do controle. Felipe empalideceu. O senhor Augusto chegou. Augusto entrou no hangar caminhando pesadamente, olhando para os 3 aviões que agora estavam funcionando perfeitamente. Felipe, me explica o que aconteceu aqui. Senhor Augusto, tivemos alguns problemas técnicos, mas já foram resolvidos. Alguns problemas? Eu soube que 3 aviões ficaram parados a manhã inteira, com centenas de passageiros esperando. Felipe não sabia o que responder. Augusto olhou ao redor e seus olhos pousaram em João. Você não tinha se aposentado? Tinha sim, senhor Augusto. Vim apenas ajudar numa emergência. Mas foi você que resolveu esses problemas? Eu e os rapazes aqui, eles estão aprendendo rápido. Augusto se aproximou de Felipe com uma expressão severa. Felipe, me conta direito o que aconteceu. Felipe respirou fundo, sabendo que tinha chegado a hora da verdade. Senhor, tivemos falhas simultâneas em 3 aviões. A equipe nova não conseguiu identificar os problemas. João veio e resolveu tudo em 2 horas. E por que a equipe nova não conseguiu resolver? Porque eram problemas que não apareciam nos sistemas digitais. Problemas que só alguém com muita experiência conseguiria identificar. Augusto olhou para João, depois para Felipe, depois para os 3 mecânicos jovens que estavam parados ali como soldados em revista. João, você aceita voltar a trabalhar aqui? João olhou para Felipe, que estava vermelho de constrangimento. Aceito, mas com algumas condições. Augusto Ferreira era conhecido por tomar decisões rápidas, mas dessa vez ficou alguns segundos em silêncio, olhando de João para Felipe, depois para os 3 aviões que agora funcionavam perfeitamente. Aos 70 anos, tinha visto muita coisa na vida empresarial, mas nunca uma situação tão constrangedora quanto aquela. Que condições? Augusto perguntou diretamente para João. João respirou fundo. Era um momento que tinha esperado por semanas. A chance de recuperar não apenas o emprego, mas a dignidade. Primeira condição. Quero ser consultor sênior, não funcionário comum. Segundo, quero autonomia total para ensinar os mais novos da forma que eu achar melhor. Terceiro, quero que seja criado um programa oficial de mentoria, onde a experiência dos mais velhos seja valorizada junto com o conhecimento dos mais novos. Felipe abriu a boca para protestar, mas Augusto levantou a mão mandando ele ficar quieto. E a quarta condição? Quero um pedido público de desculpas. Não para me vingar, mas para que todos aqui entendam que experiência não é sinônimo de obsolescência. Augusto assentiu devagar. Felipe, você tem alguma objeção? Felipe estava com o rosto vermelho, claramente constrangido. Todos os funcionários do hangar estavam em volta, ouvindo a conversa. Era um momento humilhante, mas merecido. Não, senhor Augusto. As condições me parecem justas. Então fala o que precisa ser falado. Felipe se virou para João, respirando fundo como se estivesse se preparando para mergulhar em água gelada. João, eu cometi um erro grave. Achei que modernização significava descartar o que é antigo, mas entendi que experiência e tecnologia precisam caminhar juntas. Peço desculpas publicamente pela forma como tratei você e por ter subestimado seu valor para esta empresa. João assentiu, mas não sorriu. Não era momento de comemoração, era momento de dignidade. Aceito as desculpas, Felipe. Agora vamos trabalhar juntos. Augusto bateu palmas para chamar a atenção de todos. Pessoal, prestem atenção. A partir de hoje, o João volta como nosso consultor sênior. Ele vai implementar um programa de mentoria onde nossos mecânicos mais experientes vão trabalhar lado a lado com os mais novos. A Aerotech sempre foi uma empresa que valoriza tanto tradição quanto inovação. Os funcionários aplaudiram, uns mais entusiasmados que outros. João viu nos rostos uma mistura de alívio e expectativa, principalmente nos 3 jovens mecânicos, que claramente tinham aprendido uma lição valiosa naquele dia. Bruno, André, Tiago, João chamou. Vocês querem realmente aprender? Sim, senhor João. Os 3 responderam em coro. Então esqueçam essa história de velhos contra novos. Tecnologia é ferramenta,
não substituto para conhecimento. A partir de agora, vamos trabalhar juntos. Vocês me ensinam sobre os sistemas digitais modernos. Eu ensino vocês sobre as manhas que esses aviões desenvolvem com o tempo. Bruno se aproximou, estendendo a mão. Senhor João, eu gostaria de me desculpar também. A gente foi arrogante, achando que sabia tudo só porque tinha diploma. João apertou a mão do rapaz firmemente. Bruno, arrogância é coisa de jovem. A gente cresce e aprende que sempre tem algo novo para descobrir. André e Tiago se aproximaram também, querendo apertar a mão. João podia ver nos olhos deles um respeito genuíno que não existia antes. Senhor João, André disse, o senhor pode ensinar a gente a ouvir os barulhos dos aviões? Tipo, como saber que tem problema só pelo som? Posso e vou, mas não é coisa que se aprende em uma semana. Vai levar meses, talvez anos. Tem paciência? Temos, Tiago respondeu. A gente entendeu hoje que experiência não se compra, não se baixa da internet. Só se constrói com tempo. E Augusto observava a conversa com satisfação. João, quando você pode começar oficialmente? Amanhã, se quiser. Mas primeiro preciso resolver algumas coisas. Que coisas? João olhou ao redor do hangar, vendo os aviões, as ferramentas, os colegas de trabalho. Preciso reorganizar o almoxarifado. Tem peças importantes mal catalogadas. Preciso revisar os protocolos de manutenção, principalmente para aviões com mais de 10 anos. E preciso conversar com cada mecânico mais velho para saber que conhecimentos específicos eles têm. Felipe se aproximou, ainda meio constrangido. João, você vai precisar de um assistente para organizar tudo isso. E de um orçamento para as melhorias. Obrigado, Felipe. E pode ficar tranquilo. Não vou trabalhar contra você. Vou trabalhar para que a empresa seja melhor. Eu sei. E... obrigado por ter vindo hoje. Se não fosse você, a gente podia ter perdido os maiores clientes. João colocou a mão no ombro de Felipe. Felipe, você é um bom administrador. Só estava tentando fazer as coisas do jeito que aprendeu na faculdade. Mas aviação é diferente. Aqui, experiência e teoria precisam andar de mãos dadas. Augusto interrompeu a conversa. Pessoal, vamos deixar as discussões para depois. Agora temos que normalizar as operações. João, você pode supervisionar os voos de teste dos 3 aviões? Claro, senhor Augusto. Nas horas seguintes, João supervisionou pessoalmente o teste de cada avião. Ensinou Bruno a identificar pelo som se o motor do Boeing estava funcionando perfeitamente. Mostrou para André como verificar visualmente se o sistema elétrico do Airbus estava respondendo corretamente. E explicou para Tiago os sinais sutis que indicavam que o sistema hidráulico do Embraer estava operando na pressão ideal. Professor, Tiago disse durante o teste do Embraer, como o senhor consegue perceber essas coisas todas? Tiago, você tem namorada? Tenho. Né? Quando ela fala com você, você reconhece o humor dela só pelo tom de voz? Claro. Então, é a mesma coisa. Quando você convive com alguém ou alguma coisa por muito tempo, aprende a ler os sinais. Esses aviões são como pessoas. Cada um tem sua personalidade. No final da tarde, os 3 aviões estavam voando normalmente. Os passageiros que tinham esperado a manhã inteira finalmente embarcaram. A Transaéreo cancelou a reunião com a concorrência. A Azul Brasil renovou o contrato de manutenção por mais 1 ano. Felipe se aproximou de João quando ele estava guardando as ferramentas. João, posso falar uma coisa? Claro. Eu aprendi uma lição importante hoje. Não é sobre aviões, é sobre pessoas. A gente às vezes confunde progresso com descartar o que é antigo. Mas progresso de verdade é somar o novo com o que já funciona. João sorriu, dessa vez um sorriso genuíno. Felipe, você é jovem ainda. Tem muito tempo para aprender e crescer. E vai ser um bom líder quando entender que liderar não é mandar, é servir. O senhor me ajudaria? Tipo, me ensinar não só sobre aviões, mas sobre como lidar com pessoas? Claro que sim. Mas a primeira lição é: trate todo mundo com respeito independente da idade. Respeito não se ganha por cargo ou diploma, se ganha por caráter. Augusto se aproximou dos dois, segurando uma pasta. João, aqui está seu novo contrato. Salário de consultor sênior, benefícios completos e uma cláusula especial. Você tem autonomia total para implementar o programa de mentoria.
João pegou a pasta, mas não abriu. Senhor Augusto, posso pedir uma coisa? Claro. Quero que Rogério seja meu assistente direto no programa de mentoria. Ele conhece a empresa tão bem quanto eu, e sempre respeitou tanto os novos quanto os antigos. Feito. João abriu a pasta e deu uma olhada rápida no contrato. O salário era melhor que o anterior, as condições eram excelentes e tinha uma cláusula que garantia que nenhum funcionário seria demitido por idade enquanto ele fosse consultor. Está perfeito, Sr. Augusto. Quando saiu da Aerotech naquela noite, João não estava mais indo embora como um aposentado descartado. Estava indo para casa como um profissional valorizado, com propósito renovado e uma nova missão. Em casa, Maria o recebeu na porta. E aí, como foi? Consegui o emprego de volta. Mas melhor que isso, consegui o respeito de volta. Eu sabia que iam te chamar. Você sabia? Tantos anos casada com você. Eu sei que você é insubstituível. Demorou, mas eles descobriram também. Na manhã seguinte, João acordou às 5 da manhã, como sempre. Mas dessa vez, quando colocou o uniforme, não sentiu peso no coração. Sentiu orgulho. Orgulho de ser quem era, de saber o que sabia, de ter o valor que tinha. Quando chegou na Aerotech, encontrou Bruno, André e Tiago já esperando por ele. Bom dia, professor, Bruno disse. Preparamos uma lista de perguntas sobre manutenção. O senhor tem tempo para ensinar? João sorriu. Tenho o resto da vida para ensinar, meus rapazes. Vamos começar? E assim começou uma nova era na Aerotech. Uma era onde experiência e juventude trabalhavam juntas, onde tecnologia e tradição se complementavam, onde ninguém era descartado por idade e ninguém era desrespeitado por inexperiência. João havia descoberto que não tinha se aposentado. Tinha apenas encontrado um novo propósito: garantir que o conhecimento de uma vida inteira não morresse com ele, mas se multiplicasse através de uma nova geração que finalmente entendeu o valor da experiência. E toda vez que um avião decolava perfeitamente da Aerotech, João sabia que não era apenas por causa dos computadores ou dos sistemas digitais. Era também por causa de 4 décadas de dedicação, carinho e conhecimento que finalmente tinha encontrado seu devido lugar. Fim da história.